Quantas vezes uma mãe precisa se sacrificar até perceber que amor não é sinônimo de submissão? Meu nome é Silvia, tenho 62 anos. E durante toda a minha vida, acreditei que ser uma boa mãe significava dar tudo de mim, sempre. Criaram-me com a crença de que o amor materno deveria ser incondicional, infinito e, principalmente, silencioso diante das ingratidões. Por 4 décadas, vivi essa filosofia sem questionar. Quando meu marido faleceu há 10 anos, Rafael se tornou o centro absoluto do meu universo. Meu filho único, meu príncipe, minha razão de existir. Trabalhei duplas jornadas como professora para custear sua faculdade de engenharia, vendi joias da família para pagar seu intercâmbio, abri mão de sonhos pessoais para realizar os dele. Cada conquista sua era minha vitória. Cada sorriso dele justificava qualquer sacrifício. Aos 35 anos, Rafael se casou com Bruna, uma jovem de 28 anos, formada em marketing, dona de um sorriso calculado e de uma frieza que sempre me incomodou, mas que eu fingia não perceber. Afinal, se meu filho a amava, eu também deveria amar, não é mesmo? Era o que eu repetia para mim mesma toda vez que ela me tratava com aquela polidez distante, quase profissional. Durante os 3 primeiros anos de casamento, tentei construir uma relação próxima com Bruna. Oferecia ajuda, conselhos, presentes. Sempre recebia um "obrigada, Dona Silvia", educado, mas nunca um abraço caloroso ou um convite sincero para participar de suas vidas. Eu era tolerada, não aceita. Mas me conformava, pensando que o tempo mudaria as coisas. Foi então que surgiu a oportunidade que eu acreditava ser a solução para todos os nossos problemas. Uma casa magnífica no bairro dos sonhos de Rafael e Bruna. 3 suítes, piscina, churrasqueira, jardim amplo. O lugar perfeito para construir memórias familiares, para reunir netos futuros, para finalmente nos tornarmos a família unida que eu tanto sonhava. O preço era alto, R$ 850 mil. Eu teria que vender meu apartamento, sacar toda minha aposentadoria antecipada e ainda assumir um financiamento pesado pelos próximos 15 anos. Mas não hesitei nem por um segundo. Este seria meu presente supremo para eles, minha declaração final de amor incondicional. Lembro-me da expressão de Rafael quando anunciei minha decisão. Seus olhos brilharam de uma forma que eu não via desde a infância. "Mãe, você tem certeza? É muito dinheiro." Mas eu já tinha decidido. Bruna ficou em silêncio, apenas sorriu daquele jeito educado e murmurou algo sobre não ter como retribuir tamanho gesto. Não queria retribuição, queria pertencimento. Durante 3 meses, corri atrás de toda a documentação, enfrentei burocracias intermináveis, negociei com bancos. Rafael e Bruna me atualizavam sobre os preparativos da mudança, animados com a nova vida que os esperava. Eu me sentia útil, importante, parte de algo grandioso. A casa ficou pronta no início de março. Eles se mudaram numa segunda-feira ensolarada, e eu ajudei a carregar caixas, a organizar móveis, a transformar aquela estrutura em um lar. Naquela noite, tomamos vinho na varanda e, por um momento fugaz, senti que finalmente éramos uma família completa. Como eu estava enganada. As semanas seguintes à mudança foram um misto de alegria e uma estranha melancolia que eu não conseguia explicar. Rafael parecia genuinamente feliz na casa nova, mas havia algo diferente no ar sempre que eu visitava. Pequenos detalhes que meu coração de mãe captava, mas que minha mente racional insistia em ignorar. Bruna havia mudado a decoração completamente. Todos os móveis que eu havia sugerido ou ajudado a escolher foram substituídos por peças modernas e minimalistas. "É para dar nossa cara ao ambiente", explicou Rafael quando perguntei sobre o aparador antigo que havia pertencido à minha mãe. Estava guardado na garagem, temporariamente. As visitas, antes espontâneas, passaram a ser agendadas. "É melhor avisar antes, mãe. Bruna está organizando a rotina da casa", dizia Rafael. Sempre que eu aparecia de surpresa, com algum doce caseiro ou apenas com vontade de conversar. Aceitei a nova regra sem questionar. Afinal, eles tinham direito à privacidade. Notei também que as conversas durante o jantar,
quando eu era convidada, giravam exclusivamente em torno dos planos do casal. A viagem que fariam no final do ano, a festa de aniversário de casamento que estavam planejando, os cursos que Bruna queria fazer. Quando eu tentava compartilhar algo sobre meu dia, sobre meus alunos, sobre as pequenas alegrias da minha rotina, percebia olhares de relógio, bocejos disfarçados, mudanças de assunto. Mas o que mais me machucava eram os silêncios. Aqueles momentos em que eu chegava e interrompia conversas sussurradas que cessavam abruptamente na minha presença. Ou quando eles riam de alguma piada íntima e, ao me verem, fingiam que não havia nada engraçado acontecendo. Em maio, Rafael mencionou casualmente que eles estavam pensando em fazer um cruzeiro para comemorar os 5 anos de casamento. Deve ser maravilhoso, comentei, imaginando destinos paradisíacos e noites românticas. Bruna sempre sonhou em conhecer o Caribe, ele completou, com os olhos brilhando. Durante as semanas seguintes, ouvi fragmentos de planejamento. O navio, os passeios, as excursões. Eles falavam sobre tudo isso na minha presença, mas sempre usando nós, nunca me incluindo diretamente na conversa. Mesmo assim, uma parte ingênua de mim começou a imaginar que talvez, só talvez, eles me convidassem para acompanhá-los. Afinal, eu havia tornado possível a vida confortável que eles tinham agora. A casa onde moravam, a estabilidade financeira que isso representava, tudo havia sido um presente meu. Certamente, eles gostariam de retribuir, de me incluir nessa celebração especial. Chegou junho e o assunto do cruzeiro se intensificou. Já haviam fechado com a agência, escolhido as atividades, definido as datas. Partiriam no final de julho e ficariam 2 semanas navegando pelo Caribe. Bruna falava sobre os vestidos que havia comprado, sobre o spa do navio, sobre as fotos que tiraria no pôr do sol. Eu escutava tudo com um sorriso no rosto e uma pontada crescente no peito. Seria possível que eles fossem mesmo viajar sem me convidar? Sem ao menos mencionar a possibilidade de eu acompanhá-los? Uma noite, durante um jantar particularmente silencioso, resolvi quebrar o protocolo. Que tipo de roupa vocês recomendam para um cruzeiro? Perguntei, tentando soar casual. Rafael e Bruna se entreolharam rapidamente. Depende do destino, mãe. Por quê? Respondeu meu filho, com uma expressão que não consegui decifrar. Curiosidade. Menti, esperando que a deixa fosse captada. Não foi. O jantar terminou com eles falando sobre a necessidade de acordar cedo no dia seguinte e eu voltei para meu pequeno apartamento alugado com um peso no estômago que não tinha nada a ver com a comida. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, me fiz uma pergunta que tentava evitar há meses. Será que meu sacrifício havia sido reconhecido? Ou será que eu havia me tornado apenas mais um móvel na vida deles, útil, mas facilmente esquecível? O mês de julho chegou carregado de expectativas não declaradas. Eu continuava visitando Rafael e Bruna regularmente, sempre aguardando o momento em que eles mencionariam a viagem de forma a me incluir na conversa. Talvez não como participante, mas ao menos como alguém importante o suficiente para ser consultada sobre suas ausências. As malas apareceram no quarto deles 1 semana antes da partida. Eu as vi quando fui regar as plantas da varanda. Uma tarefa que havia assumido voluntariamente para ajudar, enquanto eles estavam ocupados com o trabalho. Eram 2 malas grandes, elegantes, do tipo que se usa para viagens longas e especiais. Vocês já estão fazendo as malas? Comentei, tentando soar apenas curiosa. Bruna é organizada, gosta de deixar tudo pronto com antecedência, respondeu Rafael, sem levantar os olhos do notebook. Ela sorriu daquele jeito educado de sempre e continuou dobrando vestidos coloridos de verão. Naquela noite, tentei mais uma abordagem direta. Durante o jantar, perguntei sobre os preparativos finais, sobre o roteiro, sobre como seria ficar 2 semanas no mar. Eles responderam com entusiasmo, descrevendo cada detalhe, cada expectativa. E então, quando o silêncio se instalou, arrisquei. Vou sentir saudades de vocês. Rafael sorriu carinhosamente. Também vamos sentir sua falta, mãe. Mas são só 2 semanas. Bruna assentiu, mas não disse nada. E o assunto morreu ali,
junto com minha última esperança de que eles me considerassem parte importante de suas vidas. Na sexta-feira anterior à viagem, recebi uma ligação de Rafael. Mãe, você pode passar aqui amanhã para regar as plantas e dar uma olhada geral na casa? Partimos domingo de manhã cedo. Claro que eu poderia, claro que eu faria. Sábado chegou nublado, espelhando meu humor. Fui até a casa no meio da tarde, levando alguns doces, caseiros como sempre fazia. Rafael estava terminando de organizar documentos, e Bruna verificava a bagagem pela terceira vez. Deixei uma lista na geladeira com as plantas que precisam de mais água, disse Bruna, entregando-me as chaves reservas. E o Rafael deixou o número do síndico, caso aconteça alguma emergência. Falava comigo como se eu fosse uma empregada contratada para serviços domésticos, não a pessoa que havia tornado possível a existência daquela casa. Depois do jantar, me preparei para ir embora. Rafael me acompanhou até o portão, como sempre fazia. Obrigado por cuidar de tudo, mãe. A senhora é uma bênção na nossa vida. Beijou minha testa com carinho genuíno, e por um momento, todos os ressentimentos se dissolveram. Meu filho me amava. Eu tinha certeza disso. Domingo passou devagar. Imaginei eles acordando cedo, pegando o táxi para o aeroporto, embarcando no avião que os levaria para Miami, onde pegariam o navio. Tentei não pensar no quanto eu gostaria de estar com eles, experimentando a aventura, criando memórias juntos. Segunda-feira de manhã, como prometido, fui até a casa para minha primeira ronda de cuidados. Reguei as plantas, verifiquei se estava tudo em ordem, liguei alguns aparelhos para não ficarem parados. A casa estava silenciosa, mas ainda carregava o perfume deles, ainda guardava vestígios de vida. Foi na terça-feira à noite que meu mundo desabou. Estava preparando o jantar quando o celular apitou com uma mensagem. Era de Rafael, enviada do navio. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Meu filho havia lembrado de mim no primeiro dia da viagem romântica. Abri a mensagem com um sorriso no rosto. Mãe, espero que esteja tudo bem. Estamos adorando o cruzeiro. O navio é incrível. Sobre as próximas viagens que estamos planejando. Você não vai se juntar a nós no próximo cruzeiro. Minha esposa prefere manter apenas a família. Tenho certeza de que compreende. Beijos. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras dançavam na tela, se reorganizando, ganhando novos significados a cada leitura. Minha esposa prefere manter apenas a família. Eu não era família? Depois de tudo que havia feito, de todos os sacrifícios, de ter literalmente comprado a felicidade deles, eu não era considerada família? Sentei-me na cadeira da cozinha, ainda segurando o telefone, e pela primeira vez em décadas, permiti que a raiva superasse a tristeza. Naquela noite não consegui dormir. A mensagem de Rafael ecoava na minha mente como um eco, persistente e doloroso. Levantei-me várias vezes, caminhei pela casa, tentei ler, tentei assistir televisão. Nada funcionava. As palavras "minha esposa prefere manter apenas a família" haviam se tornado um mantra cruel que se repetia incessantemente. Pela primeira vez, comecei a questionar não apenas aquela decisão específica, mas toda a dinâmica da nossa relação. Quando foi que eu deixei de ser família para meu próprio filho? Em que momento eu me tornei apenas uma figura tolerada, útil quando necessária, mas facilmente descartável quando conveniente? Na manhã seguinte, não fui cuidar das plantas. Pela primeira vez em meses, quebrei uma promessa feita a Rafael. Fiquei em casa, bebendo café e olhando pela janela, tentando processar a enxurrada de emoções que me invadia. Era quarta-feira quando recebi uma segunda mensagem. Mãe, tudo bem? Não consegui falar com você ontem. Espero que esteja cuidando da casa direitinho. Beijos. A naturalidade com que ele escrevia, como se nada tivesse acontecido, como se a mensagem anterior fosse apenas um detalhe irrelevante, me fez perceber algo fundamental. Para Rafael, aquela decisão de me excluir era normal, aceitável, até mesmo óbvia. Foi nesse momento que uma lembrança muito antiga veio à tona. Eu tinha 7 anos quando minha avó me disse algo que eu nunca havia compreendido completamente. Silvia, amor que se humilha vira desprezo. Ensine as pessoas a te respeitarem, ou elas nunca aprenderão. Minha avó havia sido uma mulher forte, independente,
que criou 5 filhos sozinha depois que meu avô morreu jovem. Ela nunca se curvava diante de ninguém, nunca pedia desculpas por ocupar espaço, nunca aceitava ser tratada como segunda opção. Eu havia escolhido um caminho diferente, o da doação incondicional, do sacrifício silencioso, da aceitação resignada. E onde isso me levou? Quinta-feira de manhã, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para meu advogado, Dr. Maurício, que havia cuidado de todos os trâmites da compra da casa. Doutor, gostaria de saber sobre a possibilidade de cancelar um financiamento e colocar um imóvel à venda. Dona Silvia, posso perguntar qual o motivo? Há algum problema financeiro? Sua voz demonstrava preocupação genuína. Dr. Maurício me conhecia há anos. Havia sido amigo do meu falecido marido. Não há problemas financeiros, doutor. Há problemas de dignidade. Ele compreendeu imediatamente. Homens da geração dele entendiam sobre respeito, sobre limites, sobre a importância de não se permitir ser pisoteado, mesmo por quem amamos. Preciso analisar o contrato, mas em princípio, se os pagamentos estão em dia e não há cláusulas impeditivas, é possível sim. Quanto tempo a senhora tem para tomar essa decisão? Eles voltam da viagem no domingo que vem. Quero que seja feito antes disso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Silvia, tem certeza disso? É uma decisão muito drástica. Doutor, passei a vida inteira tomando decisões pensando nos outros. Esta é para mim. Sexta-feira foi um dia de ação. Dr. Maurício confirmou que era possível cancelar o financiamento pagando uma multa relativamente pequena e que a casa poderia ser colocada à venda imediatamente. Também me informou que, como eu era a única proprietária legal do imóvel, não precisava de autorização de Rafael ou Bruna para vendê-lo. Isso me fez perceber algo que eu havia esquecido. A casa era minha. Legalmente, juridicamente, completamente minha. Eu havia comprado para eles, mas nunca havia transferido a propriedade. Na minha ingenuidade maternal, havia mantido tudo em meu nome para facilitar os trâmites. Agora essa ingenuidade se tornaria minha libertação. Sábado de manhã, uma equipe de mudanças chegou à casa. Eu havia contratado o serviço na sexta à tarde, pedindo urgência máxima. 3 homens eficientes e discretos começaram a embalar tudo que pertencia a Rafael e Bruna. Enquanto eles trabalhavam, fui até cada cômodo da casa, relembrando os sonhos que havia depositado ali. A sala onde imaginava reuniões familiares calorosas. A cozinha onde sonhava preparar almoços de domingo para netos futuros. O quarto de hóspedes que eu secretamente esperava que um dia fosse meu. Não senti tristeza. Senti alívio. O sábado foi um dia de eficiência absoluta. Acordei às 6 da manhã com uma clareza mental que não experimentava há anos. Cada ação que tomaria estava perfeitamente planejada em minha mente, como se durante toda a semana meu subconsciente tivesse organizado os próximos passos. A equipe de mudanças chegou pontualmente às 8 horas. Eu havia preparado uma lista detalhada de tudo que pertencia a Rafael e Bruna, separando cuidadosamente seus pertences. O líder da equipe, um homem de meia-idade chamado Carlos, demonstrou profissionalismo exemplar. "A senhora tem um depósito contratado?" perguntou, consultando seus papéis. "Sim, um galpão climatizado no centro da cidade. Tudo ficará guardado lá até que os proprietários venham buscá-las." Enquanto eles trabalhavam, eu caminhava pela casa como uma inspetora, verificando cada detalhe. Retirei da parede todas as fotos que havia dado para eles ao longo dos anos. Fotos da nossa família, do casamento deles, das viagens que haviam feito. Elas também eram presentes meus, portanto, voltariam comigo. Às 10 horas, Dr. Maurício chegou com uma pequena equipe de apoio. "Dona Silvia, trouxe todos os documentos. Preciso apenas de suas assinaturas para dar início ao processo." Assinei cada papel com firmeza, sem hesitação. O cancelamento do financiamento, a autorização para venda, o contrato com a imobiliária que já havia encontrado compradores em potencial. "A senhora está fazendo a coisa certa", disse o advogado, guardando os documentos em sua pasta. "Às vezes precisamos ensinar as pessoas sobre consequências." Ao meio-dia, a casa estava vazia.
completamente vazia. Até mesmo as plantas que eu regava carinhosamente foram removidas. Elas também haviam sido presentes meus, pequenos gestos de carinho, que agora voltavam ao seu lugar de origem. Caminhei pelos cômodos vazios, ouvindo o eco dos meus passos no piso frio. A casa estava exatamente como no dia em que a visitamos pela primeira vez, antes de se tornar o lar dos meus sonhos destruídos. Senti uma estranha paz olhando para aquele espaço vazio. Era como se eu tivesse limpado não apenas a casa, mas também minha alma. Às 2 da tarde, chegou o momento mais simbólico de todo o processo. Retirei da minha bolsa as chaves que Bruna havia me entregado com tanta condescendência na véspera da viagem. 3 chaves douradas, a principal, a dos fundos e a da caixa de correio. Coloquei-as cuidadosamente sobre a bancada da cozinha vazia, ao lado de uma única folha de papel. Naquele papel, escrevi à mão uma mensagem simples e direta. Rafael e Bruna, suas coisas estão guardadas no depósito central da Rua das Flores, 234. A taxa está paga por 3 meses. A casa foi vendida. As chaves estão com a imobiliária Santos em Associados, a Tet Silvia. Nada mais. Sem explicações longas, sem apelos emocionais, sem tentativas de justificar minha decisão. Apenas fatos objetivos comunicados de forma clara e definitiva. Antes de sair, fiz uma última volta pela casa. Passei pelo hall de entrada, onde sonhei receber netos. Pela sala, onde imaginei comemorações natalinas. Pelo jardim, onde fantasiei tardes de conversa e risos compartilhados. Cada ambiente guardava um sonho que eu havia alimentado com tanto carinho e ingenuidade. Mas não senti pena. Senti libertação. Às 4 horas da tarde, fechei a porta da casa pela última vez e entreguei as chaves para a corretora que já estava esperando na calçada. A senhora tem certeza disso? Perguntou ela, uma mulher jovem que claramente não compreendia a complexidade da situação. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondi, caminhando em direção ao meu carro. Naquela noite, em meu pequeno apartamento, preparei um jantar especial para mim mesma. Abri uma garrafa de vinho que guardava há anos para uma ocasião especial. Brindar a minha própria dignidade parecia uma ocasião especial suficiente. Enquanto saboreava o vinho e olhava pela janela para as luzes da cidade, percebi que pela primeira vez em décadas eu havia tomado uma decisão pensando exclusivamente em mim mesma. Não no que seria melhor para Rafael, não no que deixaria Bruna mais confortável, não no que manteria a harmonia familiar, apenas no que eu merecia. E o que eu merecia era respeito. O domingo passou em completa tranquilidade. Acordei tarde, preparei um café da manhã caprichado, li um livro que estava abandonado há meses. Era estranho como me sentia leve, como se tivesse me livrado de um peso que carregava há anos sem perceber. Durante todo o dia, não recebi nenhuma mensagem de Rafael. Imaginei eles no último dia do cruzeiro, fazendo as malas, aproveitando as últimas horas no navio. Provavelmente estavam animados para voltar para casa, para retomar a rotina na casa dos sonhos que eu havia proporcionado. Segunda-feira foi um dia normal. Voltei às minhas atividades rotineiras, encontrei algumas amigas para o café, fui ao mercado. Era como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de executar a decisão mais drástica da minha vida adulta. Terça-feira, silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Imaginei que eles ainda estavam se readaptando ao fuso horário, organizando as coisas após a viagem. Quarta-feira, às 3 da tarde, meu telefone tocou. Era Rafael. Mãe, sua voz, suave e estranha, confusa. Estou na frente da casa e não consigo entrar. As fechaduras foram trocadas. Fiquei em silêncio por alguns segundos, saboreando o momento que eu havia antecipado durante dias. Rafael, você recebeu meu bilhete? Que bilhete? Mãe, o que está acontecendo? Onde estão nossas coisas? Está tudo explicado no bilhete que deixei na cozinha. Suas coisas estão seguras. Mas, mãe, eu não entendo. A casa, como assim vendida? Sua voz começou a soar desesperada, e uma parte de mim, a parte que havia sido mãe protetora por tantos anos, quase cedeu. Quase. Mas então me lembrei da mensagem que havia recebido, da frieza com que fui excluída de suas vidas,
da naturalidade com que fui rebaixada à condição de não família. Rafael, preciso que você entenda algo muito importante. Eu comprei aquela casa para vocês como um presente, esperando ser incluída na família que vocês estavam construindo. Mas sua esposa deixou muito claro que eu não sou bem-vinda nessa família. Mãe, do que você está falando? Claro que você é família. Não segundo a mensagem que você me enviou do navio. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eu quase conseguia ouvir os neurônios dele fazendo conexões, lembrando-se da mensagem casual que havia enviado, percebendo finalmente o impacto de suas palavras. Mãe, aquilo foi mal entendido. Bruna só quis dizer que... Não precisa explicar, Rafael. Entendi perfeitamente. E tomei minha decisão baseada nesse entendimento. Mas... Mãe, você não pode ter vendido a casa. Era nossa casa. Era nossa casa. Não era nossa casa. A diferença entre essas duas frases revelava exatamente onde estava o problema. Era minha casa, Rafael, comprada com meu dinheiro, financiada em meu nome, escriturada em meu nome. Eu apenas desfiz um presente que claramente não foi valorizado. Naquela mesma tarde, Rafael apareceu no meu apartamento. Estava visivelmente abalado, com olheiras profundas e uma expressão que eu não via desde que ele era criança e havia quebrado algo valioso. Mãe, precisamos conversar, disse ele, sentando-se no sofá como se suas pernas não o sustentassem mais. Claro, quer um café? Não, obrigado. Mãe, eu não sabia que você havia se sentido tão magoada. Servi café para mim mesma e me sentei na poltrona em frente a ele. Rafael, eu passei 3 anos tentando me aproximar de vocês. 3 anos aceitando ser tratada como visita na vida do meu próprio filho. 3 anos engolindo desaforos silenciosos e exclusões veladas. Mas, mãe, nunca foi nossa intenção. A intenção não importa, filho. O resultado é o que importa. E o resultado foi eu me sentir cada vez mais dispensável na vida de vocês. Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. A casa. Quanto você conseguiu por ela? O suficiente para quitar o financiamento e ainda ter uma reserva para minha velhice. E nossas coisas? Estão seguras no depósito. Paguei 3 meses adiantados. Ele ficou em silêncio por vários minutos, processando a situação. Eu esperei pacientemente, bebendo meu café e observando as expressões que se alternavam em seu rosto. Choque, raiva, confusão e, finalmente, algo que parecia compreensão. Mãe, a Bruna. Ela não queria que você se sentisse excluída. Ela só pensou que seria estranho ter a sogra junto num cruzeiro romântico. Rafael, não se trata apenas do cruzeiro. Se trata de anos de pequenas exclusões, de ser tratada como um móvel na casa que eu comprei para vocês. Eu não percebi que você se sentia assim, porque você parou de me ver como pessoa e passou a me ver apenas como mãe. E mãe, na visão de vocês, deveria estar sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a dar sem receber. Mais silêncio. Rafael olhava para as próprias mãos, como se as respostas estivessem escritas nelas. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Nada, Rafael. Não quero que você faça nada. Esta decisão não foi sobre você, ou sobre a Bruna. Foi sobre mim. Foi sobre finalmente me colocar em primeiro lugar na minha própria vida. Mas onde vamos morar? A pergunta me surpreendeu. Não pela pergunta em si, mas pelo tom. Era a pergunta de uma criança assustada, não de um homem adulto de 35 anos. Rafael, você é um engenheiro bem-sucedido, casado com uma profissional competente. Vocês vão descobrir onde morar, da mesma forma que qualquer casal adulto descobre. Nos dias seguintes, Rafael me ligou várias vezes. As ligações evoluíram de desespero para raiva, de raiva para barganha, de barganha para uma tristeza profunda que me partia o coração. Mãe, a Bruna está devastada. Ela diz que você a odeia. Não odeio a Bruna, Rafael. Apenas não vou mais aceitar ser desrespeitada por ela. Ela quer conversar com você, pedir desculpas. Não há necessidade. O que está feito, está feito. Mas, mãe, nós somos uma família. Agora somos. Mas na mensagem que você me enviou, eu não era família. A cada conversa, percebia que
Rafael estava finalmente compreendendo a magnitude do que havia acontecido. Não apenas a perda da casa, mas a perda de uma dinâmica familiar inteira que eles haviam tomado como garantida. Uma semana depois, Bruna apareceu no meu apartamento. Era a primeira vez que ela vinha me procurar em 3 anos de casamento. Estava com os olhos vermelhos, visivelmente emocionada. Dona Silvia, eu vim pedir desculpas. Ofereci chá e nos sentamos na sala. Bruna estava claramente desconfortável, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Eu não percebi que estava sendo tão distante. Pensava que estava apenas preservando nosso espaço como casal. Bruna, você tem direito ao seu espaço, mas eu também tenho direito ao meu amor próprio. Eu sei que o que eu disse sobre o cruzeiro foi cruel. Não era isso que eu queria dizer. O que você queria dizer? Ela hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu sempre me senti intimidada pela senhora. Você é tão dedicada, tão presente na vida do Rafael. Eu tinha medo de nunca conseguir ser uma esposa tão boa quanto você foi mãe. A confissão me surpreendeu. Durante todos esses anos, eu pensava que Bruna me rejeitava por arrogância ou frieza. Nunca havia considerado que pudesse ser insegurança. Bruna, eu nunca quis competir com você. Só queria ter um lugar na vida de vocês. Eu sei disso agora, mas na época parecia que você estava sempre presente, sempre ajudando, sempre sendo perfeita, e eu me sentia inadequada. Então você decidiu me excluir para se sentir melhor? Não foi uma decisão consciente. Foi uma reação defensiva, e foi errada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu podia ver que Bruna estava genuinamente arrependida, mas o arrependimento não desfazia 3 anos de humilhações sutis. Bruna, agradeço suas desculpas. Elas são importantes para mim. Mas isso não muda minha decisão. Eu entendo. Mas, será que podemos recomeçar? Será que você pode nos dar uma segunda chance? Claro que podemos. Recomeçar, mas em bases diferentes. Como 2 mulheres adultas que se respeitam mutuamente, não como sogra tolerada e nora condescendente. As semanas que se seguiram foram um período de adaptação para todos nós. Rafael e Bruna alugaram um apartamento menor, próximo ao centro da cidade, mais adequado ao orçamento deles, sem a generosidade da minha casa. E eu comecei a redescobrir quem era Silvia, além de mãe do Rafael. Com o dinheiro da venda da casa, quitei meu apartamento alugado e ainda fiz um investimento que me garantiria mais segurança financeira na velhice. Pela primeira vez em anos, sentia-me verdadeiramente independente. Rafael me visitava semanalmente, agora sozinho. Nossas conversas haviam mudado de qualidade. Ele não falava mais apenas sobre si mesmo, mas perguntava sobre minha vida, meus planos, meus sentimentos. Era como se ele tivesse, finalmente, me enxergado como pessoa completa. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro. Você estava planejando isso há muito tempo? A venda da casa, quero dizer. Não, Rafael. Foi uma decisão do momento, mas foi uma decisão que vinha sendo gestada há anos pelos pequenos desrespeitos que fui acumulando em silêncio. Eu sinto muito por isso. Eu sei que sente, e agradeço por isso. Bruna também começou a me procurar, inicialmente com Rafael, depois sozinha. Nossas conversas eram diferentes agora, mais honestas, menos formais. Ela me contava sobre suas inseguranças, sobre a pressão que sentia para ser a esposa perfeita, sobre como minha presença constante a fazia sentir-se avaliada. Eu cresci numa família onde as sogras eram sempre criticadas, confessou ela durante um café. Minha mãe vivia reclamando da sogra dela. Eu cresci pensando que essa era uma relação naturalmente conflituosa. E agora? Agora entendo que você só queria fazer parte da nossa família, e que eu te impedi disso por insegurança e imaturidade. Era curioso como a crise havia revelado verdades que estavam escondidas há anos. Sem a pressão de manter as aparências, todos nós pudemos finalmente ser honestos sobre nossos sentimentos e medos. 2 meses depois da venda da casa, Rafael me fez uma proposta inesperada. Mãe, a Bruna e eu estivemos conversando. Queremos convidá-la para jantar conosco toda sexta-feira. Se você quiser, claro. Por quê? Porque queremos reconstruir nossa relação. De verdade desta vez. Sem protocolos, sem agendamentos, sem formalidades.
E a Bruna concorda com isso? Foi ideia dela. Aceitei o convite. As sextas-feiras se tornaram um marco na minha semana. Conversávamos sobre tudo: trabalho, sonhos, frustrações, alegrias. Bruna me contava sobre seus projetos profissionais, Rafael compartilhava suas preocupações do trabalho e eu falava sobre meus alunos, meus livros, meus planos de viagem. Pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente incluída na vida deles. Não como uma obrigação ou um fardo, mas como alguém cuja presença era genuinamente desejada. Com minha vida financeira mais estável e minha autoestima restaurada, comecei a explorar possibilidades que havia abandonado há anos. Retomei as aulas de francês que havia interrompido quando Rafael nasceu. Comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Até mesmo considerei a possibilidade de viajar sozinha, algo que nunca havia feito. Mãe, você está diferente, observou Rafael durante uma de nossas sextas-feiras. Diferente como? Mais vibrante. Como se você tivesse acordado de um sono longo. Ele estava certo. Durante todos aqueles anos focada em ser a mãe perfeita, eu havia esquecido de ser Silvia. Havia perdido contato comigo mesma, com meus próprios desejos e sonhos. Bruna, surpreendentemente, tornou-se uma aliada inesperada nessa redescoberta. Dona Silvia, a senhora já pensou em fazer aquela viagem para a França que sempre sonhou? Eu havia mencionado esse sonho uma única vez, meses atrás, numa conversa casual. O fato de ela ter lembrado me tocou profundamente. Sempre achei que era muito egoísta gastar dinheiro comigo dessa forma. Mas agora a senhora tem recursos e liberdade, e merece essa viagem mais do que qualquer pessoa que eu conheça. A ideia começou a tomar forma na minha mente. Uma viagem para a França, sozinha, explorando museus, experimentando vinhos, praticando o francês que estava reaprendendo. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. 3 meses depois da venda da casa, comuniquei minha decisão de viajar para a Europa por 3 semanas. Que incrível! Mãe! Exclamou Rafael. Você merece muito essa viagem. E se algo acontecer com vocês enquanto eu estiver fora? Nós somos adultos, mãe. Sabemos cuidar de nós mesmos. Era uma resposta simples, mas carregada de significado. Durante anos, eu havia alimentado a fantasia de que eles precisavam de mim constantemente. A verdade era que eu precisava me sentir necessária mais do que eles precisavam de mim. A viagem foi transformadora. Caminhei pelas ruas de Paris, visitei museus em Lyon, degustei vinhos em Bordeaux. Pela primeira vez em décadas, tomei decisões baseadas apenas nos meus próprios desejos. Onde comer, o que visitar, quanto tempo ficar em cada lugar, tudo era escolhido por mim, para mim. Durante a viagem, recebi mensagens carinhosas de Rafael e Bruna. Não mensagens de preocupação ou cobrança, mas mensagens de apoio e curiosidade sobre minhas aventuras. Era uma dinâmica completamente nova para a nossa relação. Quando voltei, eles me receberam com um jantar especial e uma curiosidade genuína sobre minha experiência. Passei horas contando sobre os lugares que visitei, as pessoas que conheci, as descobertas que fiz sobre mim mesma. Mãe, você deveria escrever sobre suas viagens, sugeriu Rafael. Tem tantas histórias interessantes para contar. A ideia de escrever também era algo que eu havia abandonado há anos. Quando era jovem, sonhava em ser jornalista, mas a maternidade havia direcionado minha vida para outro caminho. Agora, aos 62 anos, talvez não fosse tarde. Demais para retomar essa paixão. 6 meses após a venda da casa, nossa dinâmica familiar havia se transformado completamente. As relações eram mais equilibradas, mais honestas, mais maduras. Rafael havia aprendido a me ver como pessoa, além de mãe. E Bruna havia superado suas inseguranças para construir um relacionamento genuíno comigo. Mas a transformação mais significativa havia acontecido comigo mesma. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo para mim, tomando decisões baseadas em meus próprios desejos e necessidades. Comecei a escrever, inicialmente apenas para mim, relatos de viagem, reflexões sobre a vida, pequenas crônicas sobre o cotidiano.
Gradualmente, ganhei coragem para compartilhar alguns textos no grupo de leitura, que os recebeu com entusiasmo. Silvia, você tem um talento real para escrever, disse Clara, uma das integrantes do grupo. Já pensou em submeter seus textos para alguma revista? A ideia parecia impossível. Quem era eu para pensar que meus escritos poderiam interessar a alguém além de mim mesma? Mas Rafael e Bruna me encorajaram. Mãe, você tem histórias incríveis para contar, e a forma como você escreve é envolvente e sincera. Encorajada por eles, submeti um de meus relatos de viagem para uma revista voltada para uma terceira idade. Para minha surpresa, foi aceito e publicado. Ver meu nome impresso numa publicação foi uma emoção que eu não experimentava há décadas. Outros textos foram aceitos em diferentes publicações. Não era uma carreira literária, mas era um reconhecimento de que eu tinha valor além das funções de mãe e professora. Uma noite, durante nosso jantar de sexta-feira, Rafael me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você se arrepende de ter vendido a casa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, Rafael, não me arrependo. Se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez nunca tivéssemos chegado a este ponto de honestidade e respeito mútuo. Mas você perdeu muito dinheiro. Dinheiro é apenas uma ferramenta, filho. E neste caso, foi uma ferramenta que me devolveu minha dignidade e meu amor próprio. Não há preço para isso. Bruna assentiu. Dona Silvia, eu sei que fui a principal responsável por toda essa situação, e sou grata por sua reação ter nos forçado a crescer. Bruna, todos nós crescemos. Eu aprendi a me valorizar, vocês aprenderam a me respeitar. Foi doloroso, mas foi necessário. Durante esse período, também comecei a desenvolver outras amizades e interesses. Ingressei num grupo de caminhada matinal, voltei a tocar piano, uma paixão da juventude, e até mesmo considerei a possibilidade de adotar um gato para me fazer companhia. A vida havia se tornado mais rica, mais variada, mais interessante. Eu não era mais apenas a mãe de Rafael ou a sogra de Bruna. Era Silvia, escritora iniciante, viajante, amiga, mulher independente. 1 ano após a venda da casa, recebi um convite inesperado. A revista que havia publicado meus primeiros textos queria me entrevistar para uma matéria sobre reinvenção na terceira idade. Dona Silvia, sua história é inspiradora, disse a jornalista durante a entrevista. Uma mulher que aos 62 anos teve coragem de tomar uma decisão radical para recuperar sua dignidade e recomeçar a vida. Era estranho ouvir minha história sendo descrita nesses termos. Para mim, havia sido apenas uma reação instintiva a uma situação insustentável. Mas a jornalista me fez perceber que minha experiência poderia inspirar outras mulheres em situações similares. A matéria foi publicada e teve uma repercussão inesperada. Recebi dezenas de cartas e e-mails de mulheres que se identificaram com minha história. Mães que se sacrificavam em silêncio, esposas que haviam perdido sua identidade nos casamentos, filhas que cuidavam de pais idosos sem reconhecimento. Sua história me deu coragem para fazer mudanças na minha própria vida, escreveu uma leitora. Percebi que também estava aceitando ser desrespeitada em nome do amor familiar. Essas mensagens me fizeram perceber que minha experiência pessoal tinha um significado maior. Talvez minha dor pudesse servir para ajudar outras pessoas a evitarem situações similares. Comecei a receber convites para palestras em grupos de mulheres, centros comunitários, universidades da terceira idade. Era intimidante no início, mas descobri que tinha facilidade para comunicar minhas experiências e reflexões. O amor verdadeiro não deveria exigir que abríssemos mão de nossa dignidade. Dizia em minhas palestras. Respeito não é opcional numa relação saudável, seja ela familiar ou romântica. Rafael e Bruna vinham assistir a algumas de minhas palestras. Era tocante ver o orgulho nos olhos deles quando eu falava sobre autoestima, limites saudáveis e a importância de se valorizar. Mãe, você deveria escrever um livro, sugeriu Rafael após uma de minhas palestras. Tem muito a ensinar para outras pessoas. A ideia de um livro era ambiciosa, mas começou a tomar forma na minha mente. Poderia
ser uma combinação de memórias pessoais e reflexões sobre relacionamentos familiares, sobre a importância do amor próprio, sobre nunca ser tarde demais para recomeçar. Durante esse período, minha relação com Rafael e Bruna continuou evoluindo. Eles agora me consultavam sobre decisões importantes, não por obrigação, mas porque valorizavam genuinamente minha opinião. Quando decidiram comprar um apartamento próprio, me mostraram as opções e pediram meu conselho. Quando Bruna teve uma oportunidade de trabalho em outra cidade, discutimos juntos os prós e contras da mudança. Eu não era mais a matriarca silenciosa que dava tudo sem receber reconhecimento. Era uma conselheira respeitada, uma amiga valorizada, uma presença desejada em suas vidas. 2 anos após a venda da casa, recebi uma ligação que mudaria novamente nossa dinâmica familiar. Bruna estava grávida. Dona Silvia, gostaríamos de contar pessoalmente, disse ela com a voz emocionada. Pode vir jantar conosco hoje? Durante o jantar, eles anunciaram a gravidez com uma mistura de alegria e nervosismo. Era o primeiro neto, o primeiro bebê da nova geração da família. Mãe, esperamos que você queira ser uma avó presente, disse Rafael. Queremos que nosso filho cresça conhecendo você. E queremos aprender com sua experiência, acrescentou Bruna. Você foi uma mãe incrível e esperamos que possa nos ajudar a sermos bons pais. Era irônico como as coisas haviam dado uma volta completa. 2 anos antes, eu estava sendo excluída da família deles. Agora, estava sendo convidada para ser parte central da nova família que estava se formando. Mas desta vez seria diferente. Eu não seria a avó submissa que daria tudo de si em silêncio. Seria a avó respeitada que participaria da vida do neto, mantendo sua própria identidade e limites. Claro que quero ser uma avó presente, respondi. Mas nos meus termos desta vez. Quero ser consultada, respeitada e valorizada. Não esperávamos menos, sorriu Rafael. Durante os meses, participei ativamente dos preparativos. Ajudei a decorar o quarto do bebê, acompanhei Bruna em algumas consultas médicas quando Rafael não podia, compartilhei experiências e conselhos quando solicitada, mas sempre mantendo meu espaço e minha independência. Continuei viajando, escrevendo, dando palestras. Ser avó era um novo papel, mas não era meu único papel. Quando meu neto nasceu, experimentei uma alegria que não sentia há anos, mas era uma alegria temperada pela sabedoria. Eu amaria aquele bebê incondicionalmente, mas não repetiria os erros do passado. Dona Silvia, obrigada por estar aqui, sussurrou Bruna no hospital, segurando minha mão enquanto amamentava o bebê pela primeira vez. Obrigada por me incluir, respondi, tocada pela sinceridade do momento. Nos meses seguintes, estabelecemos uma rotina equilibrada. Eu visitava o bebê regularmente, ajudava quando necessário, mas sempre respeitando os limites e decisões dos pais. E eles, por sua vez, me consultavam e valorizavam minha experiência. Era uma dinâmica completamente diferente da que eu havia vivido como mãe, baseada em respeito mútuo, comunicação aberta e limites saudáveis. Hoje, 3 anos após aquela mensagem que mudou minha vida, estou sentada no meu apartamento, terminando de escrever o livro que conta minha história. Pela janela, vejo a cidade que sempre chamei de casa, mas agora com outros olhos, os olhos de uma mulher que aprendeu a se valorizar. Meu neto está com 1 ano e meio agora. Um menino alegre que grita, vovó, sempre que me vê. Rafael e Bruna compraram um apartamento a 2 quadras do meu, não por dependência, mas por escolha. Queremos estar próximos, mas não grudados. Nossa relação familiar hoje é tudo o que eu sempre sonhei que fosse: calorosa, respeitosa, equilibrada. Jantamos juntos aos domingos, comemoramos aniversários e feriados, compartilhamos alegrias e preocupações, mas cada um mantém sua individualidade e autonomia. Bruna se tornou não apenas uma nora, mas uma amiga verdadeira. Conversamos sobre maternidade, carreira, sonhos pessoais. Ela me consulta sobre decisões importantes e valoriza genuinamente minha opinião. Rafael amadureceu muito nesses 3 anos. Aprendeu a me ver como pessoa completa, não apenas como função maternal.
Nossos encontros são ricos em conversas sobre diversos assuntos, não apenas sobre problemas que ele precisa resolver. Meu livro está quase pronto. É parte memória, parte guia de autoajuda, parte manifesto sobre a importância do amor próprio. Já tenho uma editora interessada em publicá-lo. Continuo dando palestras, agora em outras cidades também. Minha mensagem ressoa com mulheres de todas as idades que precisam aprender a estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos. Planejo mais viagens, talvez à Itália no próximo ano, ou quem sabe à Grécia. Posso viajar sozinha sem culpa, sabendo que minha família estará aqui quando eu voltar. Não por dependência, mas por amor genuíno. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu nunca tivesse recebido aquela mensagem cruel do cruzeiro. Provavelmente continuaria sendo a mãe submissa, sempre disponível, sempre em segundo plano. Nunca teria descoberto meu talento para escrever. Nunca teria conhecido a liberdade de viver para mim mesma. A dor daquele momento foi terrível, mas necessária. Foi o empurrão que eu precisava para sair da zona de conforto da submissão e descobrir minha própria força. Hoje entendo que amor verdadeiro, seja maternal, filial ou conjugal, não pode existir sem respeito mútuo. Que sacrificar-se em silêncio não é virtude, é autossabotagem. Que nunca é tarde demais para recomeçar, para se reinventar, para exigir o tratamento que merecemos. Olho para a foto do meu neto na mesa e sorrio. Quando ele crescer, conhecerá uma avó forte, independente, respeitada. Aprenderá desde cedo que amar não significa se humilhar, que família saudável é baseada em respeito mútuo, que cada pessoa, independente da idade ou gênero, merece dignidade. Minha casa vazia se tornou minha vida cheia. Perdi uma casa, mas ganhei minha identidade. Perdi um papel submisso, mas conquistei uma posição respeitada. E mais importante, aprendi que nunca é tarde demais para nos colocarmos em primeiro lugar em nossas próprias vidas. O telefone toca. É Rafael, perguntando se posso jantar com eles amanhã. Claro, respondo. Seria um prazer. E realmente seria. Não por obrigação, não por necessidade, mas por genuíno prazer de estar com pessoas que me amam e me respeitam pelo que sou. Fecho o laptop onde estava escrevendo e me preparo para sair. Tenho aula de italiano em 1 hora. Aos 65 anos, decidi aprender uma nova língua para minha próxima viagem. A vida, descobri, começa quando decidimos que merecemos vivê-la plenamente.